A questão 2 diz o seguinte: expresse em graus no caderno, ou seja, ele deu em radiano e agora ele quer que a gente converte para graus. Então, a gente vai utilizar também π igual a 180 graus. Agora a gente vai fazer a conversão. Então, eu tenho se π está para 180 graus, então agora eu tenho que π sobre 6 está para quanto? Como eu não sei, chamo de x. Utilizando a regra de 3, né? Agora eu vou multiplicar cruzado. Eu tenho que x que multiplica π é igual a 180 que multiplica π sobre 6, né? Aqui eu posso multiplicar 180 por 6. 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então eu tenho aqui que x multiplica π é igual a 30 graus que multiplica π. Como eu tenho π multiplicando dos dois lados, eu posso simplificar. Então, eu tenho que x é igual a 30 graus. Então, π sobre 6 em radiano é o mesmo que 30 em graus. Na letra B, a gente vai utilizar o mesmo método, né? E nós temos que π sobre 2. Quero achar esse valor em graus. Utilizo π igual a 180 graus e tenho que π sobre 2 é igual a x. Então, eu tenho que π que multiplica x é igual a 180 que multiplica π sobre 2. Então, eu tenho que x é igual a 180 dividido por 2 dá 90 graus. Multiplica π. Como eu tenho π multiplicando nos dois lados, eu simplifico. Posso simplificar e tenho que x é igual a 90 graus. Então, π sobre 2 em radiano é a mesma coisa que 90 em graus. Para C, eu tenho π sobre 4. Então, vou utilizar o mesmo método. π está para 180 graus, assim como π sobre 4 está para x. Então, tenho que π que multiplica x é igual a 180 que multiplica π sobre 4. Aqui eu posso simplificar 180 dividido por 4 dá 45. Então, eu tenho que π que multiplica x é igual a 45 graus que multiplica π. Eu simplifico π, porque eu tenho π multiplicando dos dois lados. Então, eu tenho que x é igual a 45 graus. Ou seja, π sobre 4 é o mesmo que 45 em graus. Eu tenho agora 5π sobre 6. Utilizo o mesmo método, né? π igual a 180 graus. Então, 5π sobre 6 está para x. π que multiplica x é igual a 5π sobre 6 que multiplica 180. π que multiplica x é igual a 180 dividido por 6 dá 30. Então, eu tenho que 5π que multiplica 30 graus. Então, eu tenho que x é igual. 3 vezes 5, 15. Então, 150 que multiplica π. Se eu simplificar π
porque está multiplicando pelos dois lados, eu tenho que 5π sobre 6 é o mesmo que 150 em graus. Na letra E, eu tenho 5π sobre 4. Vou utilizar π igual a 180 graus. Então, eu tenho, se π está para 180 graus, então 5π sobre 4 está para x. π que multiplica x é igual a 5π sobre 4, que multiplica 180 graus. π que multiplica x é igual. Se eu dividir 180 por 4, eu tenho 45 graus. Então, eu tenho 5π que multiplica 45 graus. Então, x, eu posso simplificar já o π, porque está multiplicando dos dois lados. Eu tenho que 5 vezes 45, 45 dá 90, 90 mais 90 dá 180, e 180 dá 225. Então, que multiplica 45 é igual a 225 graus. Ou seja, 5π sobre 4 em radiano é igual a 225 em graus. Na letra F, nós temos 4π sobre 3. Então, eu tenho que π está para 180 graus e 4π que multiplica sobre 3 está para x. π que multiplica x está para 4π por 3 vezes 180. Então, eu tenho que 180 dividido por 3 dá 60. Então, eu tenho que π que multiplica x é igual a 4 que multiplica π que multiplica 60. Posso simplificar o π e tenho que x é igual a 6 vezes 4, 24, então dá 240. Ou seja, 4π sobre 3 é o mesmo que 240 em graus. 4π sobre 3 em radianos é o mesmo que 240 em graus. Diz o seguinte: calcule em radianos a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 centímetros contido em uma circunferência de raio 3. Então, tá. Vou desenhar aqui uma circunferência. Ver se eu consigo desenhar aqui. Então, tá. Eu vou fazer só um... Então, eu tenho aqui. Ele quer saber a medida do ângulo, ou seja, se eu não tenho ângulo, eu tenho alfa, né? Porque eu não sei o valor dessa medida. E o arco, que é daqui até aqui, desse ponto até aqui, lembrando que o arco ele é uma parte da circunferência que é delimitada entre dois pontos. Então, tá, esse é o arco. Então, eu tenho que o arco é igual a 15 centímetros. E ele também me deu o raio. O raio é igual a 3 centímetros. Então, lembrando a fórmula que a gente calcula, que L é igual ao ângulo que multiplica o raio. Então, ele me deu esse valor aqui do arco. Então, tá. L vai ser igual a 15. O ângulo eu não tenho, vou chamar ainda de alfa. E o raio é igual a 3. Então, eu só resolvo as contas.
Então, eu tenho que 3 alfa é igual a 15. O 3, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Eu vou isolar aqui, ó. Alfa, né, é igual a 15 dividido por 3. Alfa é igual a 15 dividido por 3. Eu simplifico tudo por 3. Se eu dividir 15 por 3 e 3 por 3, eu tenho 15 por 3 é igual a 5 e 3 por 3 é igual a 1. Então, eu tenho que alfa é igual a 5 rádio. Então, vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus que está contido em uma circunferência de raio 2? Então, vamos desenhar a circunferência. Nós temos o eixo X, o eixo Y, o eixo Y, o eixo X. E nós temos aqui, que aqui é 45, aqui é 30 e aqui é 60. Então, se o ângulo ele é igual a 45 graus, então eu tenho aqui essa abertura aqui. E esse ângulo, 45 graus. Eu quero encontrar esse arco aqui, essa medida aqui. Como eu não tenho, eu vou chamar de X. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar essa fórmula, que L, o lado, que é a medida do arco, é igual ao ângulo central, alfa, multiplicado por π, multiplicado pelo raio, tudo isso dividido por 180 graus. Então, vamos lá. O lado eu não tenho. Eu quero encontrar. Vou continuar chamando de L. O ângulo é igual a 45 graus. Multiplicado por π. Π a gente vai utilizar 3,14. Como aqui é comprimento do arco, por isso a gente vai utilizar π igual a 3,14, porque a gente quer uma medida de comprimento. Então, vezes o raio, que é igual a 2 centímetros. Tudo isso dividido por 180 graus. Então, eu tenho que L é igual a 45 com 180, eu vou simplificar. Se eu dividir 45 por 45, eu tenho igual a 1. E dividir 180 por 45, eu tenho igual a 4. Então, tá. Então, eu tenho que 3,14 multiplicado por 2 dividido por 4. 3,14 multiplicado por 2 é igual a 6,28. Tudo isso eu vou dividir por 4. Então, eu tenho que essa medida é aproximadamente 1,57 centímetros. Então, essa medida esse é o comprimento desse arco, que está correspondente ao ângulo de 45 graus. Questão 5 diz o seguinte: determine o ângulo em radianos em cada item. Ou seja, ele quer saber essa medida de alfa aí. Então tá, ele deu o lado, que é igual a 12 centímetros, deu o raio, que é igual a 10 centímetros, e ele quer encontrar o valor do ângulo correspondente a esse arco. Então, a gente vai utilizar a forma L é igual a alfa, que é o ângulo, multiplicado pelo raio. Então, tá. O lado eu tenho que é igual a 12 centímetros. Vou substituir aqui por L, no lugar de L. Isso tudo é igual ao ângulo. Como eu não tenho, vou continuar chamando de alfa, multiplicado pelo raio.
Então, eu tenho que alfa é igual a 12 dividido por 10. Então, eu tenho que alfa é igual a 12. Eu posso dividir tudo isso por 2, para simplificar. E tenho que 12 por 2 é igual a 6, e 10 por 2 é igual a 5. Se eu dividir 6 por 5, eu tenho que é igual a 1,2 rádio. Então, a medida desse ângulo em radiano é igual a 1,2. Na letra B, temos a mesma situação. Vou utilizar a mesma fórmula, né, que é L, que é o lado, a medida do arco, igual a medida do ângulo multiplicado pelo raio. Então, L eu tenho que é igual a 4π multiplicado por alfa multiplicado pelo raio, que é 6. Então, tenho que a medida do arco é igual à multiplicação do ângulo vezes o raio, né? Vou colocar aqui por outro lado, alfa multiplicado por 6 é igual a 4π. O meu 6 está multiplicando, eu vou passar ali por outro lado dividindo. Então, tenho que alfa é igual. Vou simplificar. Simplifico por 2. Então, tenho que 4 dividido por 2 é igual a 2. Multiplica π. Tudo isso dividido por 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, tenho que esse valor de alfa é igual a 2π sobre 3 radiano. A questão 6 diz o seguinte: um pêndulo de 15 centímetros de comprimento, no seu movimento, suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve? Vamos desenhar uma circunferência. Vamos desenhar aqui, simbolicamente aqui, por exemplo. Ele diz assim. Eu vou colocar aqui assim, tracejado. Isso aqui é um pêndulo, né? É como se fosse uma cordinha amarrada no centro da circunferência, com uma bolinha na ponta, e ela vai fazendo esse movimento como se estivesse balançando. Então, essa abertura que esse pêndulo forma de uma ponta na outra, ele diz que forma aí um ângulo de 60 graus. E que o raio, que no caso é a medida dessa cordinha, né, simbolicamente, é igual a 15 centímetros. Então, ele quer saber isso aqui, o comprimento desse arco. Como eu não tenho, eu vou chamar de x. A gente vai utilizar a fórmula L é igual ao ângulo central multiplicado por π multiplicado pelo raio, tudo isso dividido por 180 graus. Então, vamos substituir os valores. O ângulo é 60 graus. O π, 3,14. E o raio é igual a 15 centímetros. Tudo isso dividido por 180. Se eu simplificar 60 com 180, eu posso dividir
180 dividido por 60 é igual a... Ok. 180 dividido por 60 é igual a 3. Então, eu tenho que L é igual a 3,14 multiplicado por 15 dividido por 3. Eu posso simplificar esse 15 e esse 3. Então, eu tenho que 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu tenho que 3,14 multiplica 5. Então, 3,14 multiplicado por 5, tenho que L é igual a 15,70 centímetros. Aqui a gente está utilizando medida de comprimento. Por isso a gente utiliza π igual a 3,14 e a unidade de medida de centímetro. Porque a gente está calculando uma parte da circunferência. No caso, né, como a gente já estudou aqui, o arco ele é uma parte da circunferência delimitado por 2 pontos. E a unidade de medida do arco da circunferência de comprimento, a gente tem aí diversas unidades, né? Centímetro, metro, quilômetro. Então, por isso tem essa forma, esse roxinho aqui dessa questão.